Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de assistente administrativo ou assistente de administração, como queiram. Na nossa aula anterior nós paramos nesse ponto. Eu gostaria que vocês já tivessem assimilado essas primeiras informações, essas primeiras responsabilidades, na qual está intimamente ligado com a responsabilidade do assistente em administração. Ok? Então, na aula anterior, a gente pôde observar que existem umas atribuições que parecem simples, né? Que é estabelecer uma rotina de trabalho, organizar a sua agenda, né? A das pessoas que estão trabalhando hierarquicamente acima da responsabilidade de vocês, saber preparar reuniões, saber recepcionar pessoas. Então essas são algumas das atribuições que com certeza vocês estarão já se familiarizando, né, para executar essas atividades com toda a qualidade possível. E também nós falamos a respeito de arquivamento de documentos, né, como é que você deve arquivar seus documentos, porque assim, toda documentação que faz parte de uma organização, ela é importante e ela tem os seus fundamentos. Por isso que é necessário que seja feito de uma maneira correta. Você deve saber, né, de onde veio esse documento, como é que eu devo guardá-lo, quanto tempo ele deve ficar guardado. Ele é um documento corrente, né, ou seja, que ele está circulando, faz parte de todas as atividades da empresa, ou é um documento intermediário, né, que fica só de setores em setores, né, ou trata-se de um documento permanente. Então essas informações também são atribuições desse profissional que trabalha como assistente administrativo. Então agora vamos passar para um outro tipo de informação que deve contribuir com o bom desenvolvimento profissional de vocês. Enfrente as situações com bom humor. Todas as situações em que nós estamos vivendo hoje em dia, é necessário que vocês saibam assimilar, saibam administrar essas situações. Então, assim, se eu não tenho um bom humor, eu preciso aprender a ter bom humor para enfrentar as situações que fazem parte, né, de toda atividade profissional. Nem sempre as coisas vão estar perfeitas, nem sempre as coisas vão estar calmas. E quando as coisas não estiverem calmas, é necessário que eu esteja preparado para enfrentá-las. E eu devo enfrentá-las com muito bom humor e com muita responsabilidade. Vamos lá. Nunca é demais dizer bom dia, por favor e muito obrigado. Essas três palavrinhas, elas fazem a diferença na nossa sociedade ou em qualquer ambiente de trabalho. E elas dizem muito a respeito desses profissionais. Devemos sim sempre estar desejando um bom dia para as pessoas, conhecendo ou não, estando em atividade profissional ou não. Ela deve fazer parte das nossas ações. Por favor, essa é outra palavra, são palavras mágicas, vamos dizer assim. Palavras que abrem portas. Por favor e muito obrigado. Então essas três palavrinhas, elas devem agora compor a atividade profissional de vocês dentro dessa organização. Bom dia, por favor e muito obrigado. Corra atrás de desafios. Os desafios, eles estão aí para mostrarem que é necessário pessoas em frente. Estejam pessoas com a disposição de enfrentar desafios. Hoje em dia, não fazer nada além do que lhe pedem só serve para emperrar ou travar a sua carreira. Você sempre tem que estar disposto a fazer além. Esse aí é um dos desafios. Porque se você apenas desenvolve ou faz apenas aquilo que lhe é solicitado, você é um profissional simples. Agora, se você produz muito mais além daquilo que é feito, com certeza você está
em um caminho em que você está mostrando para as pessoas com quem você trabalha que você faz a diferença e que você é um profissional que tem excelência e tem objetivos naquilo que faz e principalmente tem disposição para fazer isso acontecer. Então corra atrás de desafios, porque hoje em dia não fazer nada além do que ele pede só serve para emperrar, para travar a sua carreira. Vocês entenderam bem isso? Então, que essa energia esteja sempre com vocês para aceitarem os desafios que lhes serão postos todos os dias. A sua voz, ela deve demonstrar o quê? O que a sua voz deve lhe demonstrar? Vocês já pensaram nisso? A forma como você entona a sua voz, ela diz muito. Então vamos lá, vamos aqui analisar esses 5 pontos em que a sua voz vai demonstrar alguma coisa. Liderança. Na liderança, por exemplo, se alguém está na liderança e fala com uma voz que ninguém entende, ou quase que tão baixa que não chega na primeira pessoa da fila, quanto mais na última pessoa da fila. Então, na liderança, a sua voz ela deve ser uma voz que seja propícia para aquele momento e que todo mundo entenda qual é o objetivo daquela comunicação, né, através da sua voz. Alegria. A sua voz ela deve demonstrar alegria. Como é que a sua voz vai demonstrar alegria? Ora, através, né, da forma como você sorri. Porque existe uma grande diferença entre você sorrir e dar gargalhadas. Ora, para ambas existe um momento propício para isso. A sua voz ela deve demonstrar esses itens, mas esses itens eles precisam estar sempre coerente com a situação. Alegria, o entusiasmo, segurança, equilíbrio. Então, analise que a sua voz, em algum momento, ela vai demonstrar uma dessas situações. Dentro da empresa, ela precisa realmente ser entendida que a sua voz ali, naquele momento, na determinada situação em que você foi colocado, ela vai expressar liderança. Em algum momento, ela vai expressar alegria. Em algum outro momento, entusiasmo. Em outro momento, segurança. Em outro momento, equilíbrio. Então, esse quadro aqui exposto é justamente para que vocês entendam que a voz é o seu instrumento em que você expressa a liderança, expressa a alegria, expressa entusiasmo, expressa segurança, expressa equilíbrio. Então, um profissional como assistente administrativo, ele começa agora a se edificar, estruturar, se tornar íntegro nas suas atividades, usando as suas habilidades, as suas qualidades. Aqui nós estamos falando a respeito do uso da sua voz. O que é que ela demonstra para as pessoas? Ela deve demonstrar em algum momento esses itens: a liderança, a alegria, o entusiasmo, a segurança e o equilíbrio. Se vocês não sabiam disso, percebam que à medida em que todos nós estudamos, adquirimos alguma informação, algum conhecimento que ainda não sabíamos. Mas se não sabíamos era porque nós não tínhamos avançado no conhecimento. Então a voz ela tem sim o seu ponto de equilíbrio na sua forma de ser emitida. Quando você estiver liderando, quando você estiver expressando alegria,
quando você estiver entusiasmado, quando você estiver expressando segurança e quando você estiver expressando ou demonstrando equilíbrio. Vocês entenderam então agora que a sua voz ela deve demonstrar em algum momento na sua atividade profissional e pessoal esses 5 itens. E eu espero que vocês tenham compreendido, mas se não tiverem compreendido, anotem que na próxima aula nós iremos tirar essas dúvidas. Outro item que devemos aqui abordar e, vamos dizer assim, meditar algum tempo é sobre o marketing pessoal. Eu acredito que vocês já, em algum momento, ou estão presenciando esse momento, sendo exposto o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Para que serve? Qual a utilidade dele na minha atividade que eu estou exercendo agora? Então vamos lá. Por que algumas pessoas, apesar de serem competentes, não se destacam no meio profissional? Por que será? Embora essas pessoas elas tenham algumas habilidades, tenham algumas qualidades, mas por que elas não se destacam profissionalmente? Percebam que essas informações é para que você se destaque, para que você se desenvolva, é para que você cresça profissionalmente. Então, por que algumas pessoas, apesar de serem bem competentes, não se destacam no meio profissional? É porque não basta mostrar competência, porque é preciso vender uma boa imagem. Entenderam agora a situação? É porque não basta só a competência, é preciso vendê-la, uma boa imagem. E como é que se vende uma boa imagem? Ora, você sabe muito bem que as pessoas, elas julgam, elas têm uma facilidade imensa de julgar o que? Em primeiro ponto, a imagem. Ninguém ensinou isso, já faz parte do ser humano. Vocês já ouviram falar a primeira impressão é a que fica? Pois é. Então é necessário que vocês vão estar em um ambiente de trabalho competitivo, com pessoas que vocês não conhecem. E se vocês não conhecem, é necessário que você se faça conhecer. Agora, como é que você quer ser conhecido? Como uma pessoa que não se comunica, que você não tem equilíbrio, que você não sabe se comportar, que você não sabe se vestir, que você se veste de qualquer maneira, que você fala de qualquer maneira. Como é que você quer ser conhecido? A primeira impressão é a que fica. Então, nesse primeiro item, é bem simples de se compreender. Então, a pergunta simples e resposta simples, porque algumas pessoas, apesar de serem competentes, não se destacam no seu meio profissional, ou no seu meio social, ou no seu meio pessoal. Por quê? Porque, então a resposta é simples, é preciso vender. E para vender, não se vende também de qualquer maneira. A venda, ela precisa ser uma venda elaborada. Vocês também irão aprender sobre isso. A venda, ela é uma arte. E a imagem de vocês, ela não vai ser oferecida de graça. Porque vocês sabem muito bem que tudo que é ofertado de graça, as pessoas não dão valor. Então é necessário que essas primeiras informações do marketing pessoal seja assimilado por vocês, e assim vocês estarão contribuindo não só com o desenvolvimento profissional de vocês, porque aprendemos aqui que não é só necessária a competência, é necessário que essa competência seja acompanhado de uma boa imagem, de uma boa demonstração de que vocês
sabem estar naquele ambiente. A nossa aula de hoje ficará por aqui, daremos continuidade a partir deste ponto. Ok? Estudem as apostilas, as dúvidas anotem, nas aulas que tivermos presencial tiraremos as dúvidas. Até a próxima.